Olá, ouvintes, estamos de volta na Rádio Universidade FM com a temporada de 2024 do Perfil Musical. No Perfil Musical, nomes representativos em áreas diversas como a música, as artes plásticas, a literatura, o cinema, o teatro, os esportes e o setor empresarial vão traçar seus perfis a partir de músicas que são marcantes para eles. Assim, a cada mês, em uma conversa que envolve música e histórias pessoais, os convidados contarão um pouco de suas vidas, do cenário local e do país, a partir do repertório musical por eles escolhido. A produção e a apresentação do Perfil Musical é de Eden Júnior. Perfil Musical. E o nosso convidado para esta primeira edição de 2024 é especial, o aclamado músico Renato Braz, reconhecido como um dos mais importantes intérpretes do país. Renato Braz nasceu em São Paulo e cresceu num ambiente musical. Com 15 anos teve contato com a percussão e seguiu carreira nas noites paulistanas tocando bateria. Na sequência, participou de vários festivais de música no país e teve a oportunidade de se apresentar com importantes nomes da música brasileira, como Luiz Melodia, Antônio Nóbrega e Ney Matogrosso. Em 1996, lançou o CD Renato Braz, que trouxe músicas como Anabela, de Mário Gil e Paulo César Pinheiro, e Bamba Yuki, de Zé Cabaleiro. O disco História Antiga é apresentado em 1998 e traz canções como Chora Coração, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e Sentimental, de Chico Buarque. O álbum Outro Quilombo é de 2001 e contém obras como Quero Ficar com Você, de Caetano Veloso, e Casinha Feliz, de Gilberto Gil. Em 2003, Renato participou do disco Um Ser de Luz, Saudação a Clara Nunes, em homenagem aos 60 anos da cantora, interpretando as faixas Menino Deus, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, e Nação, de João Bosco, Paulo Emílio e Aldir Blanc. Em parceria com Zé Renato, lançou em 2010 o belo CD Papo de Passarim, que trouxe obras como Desenredo, de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, e Anima, de Zé Renato e Milton Nascimento. O disco Silêncio, de 2014, é um tributo a João Gilberto, sendo uma delicada homenagem de Renato Braz, em parceria com Nailor Proveta e Edson Alves, ao gênio da Bossa Nova. Renato Braz é um artista bastante premiado. O CD Renato Braz, de 1997, foi indicado para o Prêmio Sharp na categoria Revelação. Então vamos para a parte inicial do primeiro perfil musical do ano, com Renato Braz, reconhecido artista que já gravou mais de 10 discos e segue sua premiada carreira com apresentações em todo o Brasil e no exterior. Perfil Musical. Renato Braz, por que você escolheu As Andorinhas? Então, As Andorinhas é uma música que eu ouvia na infância, né, dos Secos e Molhados, e naquele primeiro álbum dos Secos e Molhados. E eu vinha, isso é a minha lembrança mais remota, né, na tenra idade, né, quando eu tinha 5 anos de idade, assim, eu já queria ser cantor naquela época. E depois que eu descobri o Cassiano Ricardo, né, a poesia dele, que essa é um poema dele. E isso é um pouco... Eu sou cantor por causa do Ney Matogrosso, por ouvir o Ney Matogrosso muito na infância, né? E acho que isso é a lembrança mais remota, assim, né? Nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Essa é a letra. Profundo.
elas gritam por falta de uma clave de sol. Renato Braz, por que você escolheu Todo Menino é um Rei, que inclusive você gravou? Então, eu gravei quando eu ganhei o Prêmio Visa, né, em 2002, resolvi gravar. Isso é parte da minha infância também, né, mais perto da adolescência, né, que eu ouvia muito o Roberto Ribeiro, que era um dos meus cantores favoritos também. E aí resolvi gravar quando ganhei o Prêmio Visa, com o cavaquinho da Luciana Rabelo. Eu gosto muito dessa versão, mas ainda a que mais me toca, né, a versão que me toca é a do Roberto Ribeiro mesmo, que eu vi isso ser lançado no Fantástico, imagina só. Uma época em que um cantor desse, né, do tamanho do Roberto Ribeiro lançava um disco em rede nacional no horário nobre no domingo, né, um clipe no Fantástico, né, Todo Menino é um Rei. E tem uma história muito engraçada que eu encontrei os compositores no Rio de Janeiro, e aí eles me disseram assim, olha, eu gostei muito da Roupa Nova, esse menino hoje fez faculdade, contou a história e tal, não sei o quê, e esse menino hoje, eu gostei muito da roupa nova que você colocou no meu filho. Falou pra mim. É legal, né, isso acontecer assim. Reconhecimento. E o compositor, né, chegar que às vezes não dizer, acontece isso. Muitas vezes, né, a gente nem sabe o que o compositor achou da sua versão. Não gosta de mexer no filho, né? Exatamente. Eu gostei muito da roupa nova que você colocou no meu filho. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Por cima do mar, eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei nos meus tempos de menino. Porém menino sonha demais, menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. A vida que eu sonhei no tempo que eu era só, nada mais do que menino, menino pensando só no reino do amanhã, na deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter um nó. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei. Renato Braz, e Neves e Parques do Tim Maia, que é também um artista que você gosta muito, né? Daquele disco que tem o Descobridor dos Sete Mares, né? Eu ouvi esse disco quase todo, né? Ouvia várias vezes. É um disco que eu repetia muito, assim, e tocava quase tudo. Mas Neves e Parques me lembra uma coisa, aquela coisa... Eu morei na Europa uma época, e aquela solidão de você ser estrangeiro num país, né, tão distante, um clima também distante e tal. E me lembra... essa é uma música bem melancólica, eu acho... Mas é uma das músicas... Uma música linda, assim, das que eu mais gosto. E de vez em quando eu toco em algum show, né? Ele fala, vivendo muito tempo num lugar estranho, a gente tem medo de pensar que não volta para casa nunca mais, né? Eu adoro viajar, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Viajar não trabalhando, mas viajar a passeio mesmo, já fui longe. Mas é tão bom voltar para casa, né? E
essa perspectiva de não voltar é uma coisa que me assombra. A viagem é boa porque tem a volta, né? Exatamente, exatamente. Eu adoro, adoro. China, Japão, Europa, né? Mas voltar para casa é sempre muito bom. Né? Vivendo muito tempo num lugar estranho, a gente tem medo de pensar que não volta pra casa nunca mais. Um dia desses eu sofri mais uma vez. Essa terra de neves e parques, comprei uma passagem no primeiro avião, voltei. Esqueci tudo que me trouxe pra essa terra de neves e parques, comprei uma passagem no primeiro avião, voltei. E encontrei o seu sorriso a me esperar. Esqueci tudo que me trouxe pra essa terra de neves e parques. Dei uma passagem no primeiro avião, voltei. Esqueci tudo que me trouxe pra essa terra de neves e parques. Comprei uma passagem no primeiro avião, vivendo muito tempo num lugar estranho, a gente tem medo de pensar que não volta pra casa nunca mais. Um dia desses eu sofri mais uma vez. Essa terra de neves e parques, comprei uma passagem no primeiro avião, voltei. Renato Braz, Arrastão, né? E você escolheu a versão com Tim Maia, né? Sim, uma coisa que me fascina, né, na interpretação, né, que eu acabei me dedicando a esse ofício, né, de ser intérprete, é você dar uma versão nova, fazer, às vezes, renascer uma versão. Eu gosto muito da versão da Elis Regina, gosto muito, acho a Elis Regina uma cantora incrível, mas o Tim Maia, ele fez ele deu vida nova ao Arrastão. E a versão dele tem o Wilson das Neves na bateria. Tem uma hora que passa a bateria que tem essa função, né? Passa do baião, né, pro samba canção, que é a parte que faz Jovi, olha Arrastão entrando. Essa parte, se você observar a bateria, você não sabe onde é que está o tempo da música ali. Você perde o tempo, você perde o ar, você fica... Eu acho que essa versão... E o Tim Maia, para mim, ele é o cantor popular brasileiro, né? Ele cantava o Michael Sullivan e o Paulo Massadas, ele cantava o Peninha, como ele cantava o Tom Jobim, ele cantava o Edu Lobo, que é o compositor de Arrastão, com a mesma dignidade, né? Esse, para mim, é o verdadeiro é o cantor popular brasileiro. Esse tem as várias facetas, né? Sebastião Rodrigues Maia é o cantor popular brasileiro. É o cantor que eu queria ser.
E tem jangada no mar. Hoje tem arrastão. E todo mundo pescar. Chega de sombra, João. Olha o arrastão entrando no mar sem fim. E meu irmão me traz Iemanjá pra mim. Olha o arrastão entrando no mar sem fim. E meu irmão me traz Iemanjá pra mim. Minha Santa Bárbara, me abençoai. Quero me casar com Janaína. E puxa bem devagar. Já vem vindo arrastão. E rainha do mar, vem na rede, João, pra mim. Valha-me, meu nosso Senhor, tudo nunca jamais se viu tanto peixe assim. Valha-me, meu nosso Senhor, nunca jamais se viu tanto peixe assim. Minha Santa Bárbara, me abençoar. Quero me casar com Renato Braz, Eu e a Brisa. O que você escolheu? Olha, eu sou de 1967, né? Eu nasci em 1967. E descobri que Eu e a Brisa concorreu no mesmo festival de 67, aquele festival que tinha Gilberto Gil e Caetano. E não classificou. Eu acho essa música uma obra-prima. Acho o Johnny Alf um compositor maravilhoso, né? Super. É um dono de uma fina arte, né? Um compositor que, né, não dá para comparar com ninguém, né? Super autêntico, né? E Eu e a Brisa é uma música que me acompanha a vida inteira, assim. Só que a versão do Tim Maia é um primor. É um primor. Ele disse que fez esse disco para sacanear o João Gilberto, né? Ele fez um disco de bossa nova. E eu fui no lançamento desse disco com a minha namorada na época, Érica, lá no Olímpia. E ele jogava a capa do disco, jogava como se fosse um bumerangue, né? E aí ele jogou e caiu nas mãos da minha namorada, assim. Ela levou esse LP, disco, né? O LP, é. Ele jogava a capa, e aí se você pegasse a capa, pegava você ia lá e pegava o disco e levava. Coisa do Tim Maia. E eu acho essa versão maravilhosa. Maravilhosa. A dignidade desse cantor me encanta até hoje. O Johnny Alf talvez um pouco esquecido, assim, né? Não teve o seu valor, assim. Tem o seu papel, né, na história da música escrito, né? O Johnny Alf é um compositor reconhecido, né? O nosso país não tem memória, né, Edinho? Isso é uma coisa muito triste. Muito triste. Né? Então as pessoas precisam ser lembradas, né? Johnny Alf é um deles. Você sabe que uma vez eu fiz um show com o Johnny Alf, tava um show coletivo, né? Paulinho da Viola, Família Caymmi, eu cantei com a Família Caymmi nesse show. E o Johnny Alf também era parte do show. E aí no camarim, uma produtora daquelas bateu nas minhas costas e falou assim: seu Johnny, agora é o senhor. Eu falei assim: minha filha, quem me dera ser o Johnny Alf.
Não, o Johnny tá aqui. Esse aqui é o Johnny Alves. Você pode. Aí ela chamou e aí o Johnny chamou o Johnny para se apresentar. Ela bateu nas minhas costas. Imagina e uma dia, produtora, uma pessoa que estava ali, que fazia parte, né? Entendeu? Me chamou de Johnny. O seu Johnny, chegou a sua hora. Assim, minha filha, adoraria ser o Johnny Alves, mas não, esse aqui que é o Johnny. Apresentei o Johnny para ela. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. E aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade então pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse eu não resistiria, e a madrugada acalentaria nossa paz. Fica, ó brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar, queira ficar. Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. E aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo, felicidade. Renato Braz, e Resposta ao Tempo com a Nana Caymmi? Então, rapaz, a Nana Caymmi pra mim é a cantora, a maior cantora hoje em atividade no Brasil. Eu coloquei Resposta ao Tempo, mas poderia ter colocado Só Louco, Rama de Nuvens, poderia ter colocado várias músicas da Nana. A Nana é uma referência muito forte para mim, não só como cantora, mas como a escolha do repertório. É uma cantora super inteligente, e é generosa, né? Depois, conhecendo a Nana pessoalmente, ela nunca me decepcionou, assim. Não estou falando de escolha política, não estou falando, né, que muita gente fala das escolhas políticas, eu nem sei porquê, mas ela tem as razões dela, e a gente tem o direito de se equivocar também, de errar, né, porque estamos vivos, né, somos pessoas mutantes, né, como construção, diria, em construção, e vivemos experiências e muitas vezes nos arrependemos também de tantas outras coisas, né? Mas eu não vou aqui fazer julgamento político de ninguém. Eu acho que ela, para mim, é uma pessoa que vem contribuindo um bom tempo com a evolução da nossa música, da cultura no Brasil, a quem nós devemos o maior respeito, a maior admiração. E eu citei Resposta ao Tempo, que é para mim um marco também, né? É uma música que ganhou o disco de ouro, né? É de um compositor, de dois compositores, mas um deles é também um amigo muito querido, que é o Cristóvão Bastos, com quem eu tenho uma parceria grande, que já é duradoura, né, de mais de 20 anos. Quer dizer, Nana Caymmi para mim é uma referência, e sempre vai ser. E eu devo muito a ela, devo muito respeito, muita admiração por ela. Ela me fez ser cantor. Eu não seria cantor se eu não nascesse num país onde houvesse Nana Caymmi. Batidas na porta da frente,
é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Num dia azul de verão, sinto vento, há folhas no meu coração, é o tempo. Recordo o amor que perdi, ele ri, diz que somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, eu liberto, que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Perfil musical. Perfil musical. Estamos de volta com o perfil musical do aclamado cantor Renato Braz. Então, vamos apreciar o segundo bloco do repertório musical escolhido especialmente por Renato para os ouvintes da 106,9 FM. E aí, Renato, Stevie Wonder, All in Love is Fair. All in Love is Fair, é. Eu ouvia isso na adolescência, né? Eu sou suburbano. Vivi uma infância suburbana onde essas coisas chegavam nos bailinhos, onde a gente dançava e tal. E o Stevie Wonder era sempre muito presente, né? Não só com essa música. Essa é uma música romântica, e depois eu cheguei a cantá-la, né? Depois que me tornei cantor e tal. E esse é um cantor que admirável, né? Admirável. Eu conheço muito das coisas do Stevie Wonder, e aí escolhi essa pra gente ouvir, uma música da década de 70, né? Renato, era clima de bailinho essa música? Como é que era isso? Sim, eu era office boy, né? Eu tinha 14 anos, mais ou menos, e eu ouvia as coisas todas, Jackson 5 na época, Kool and the Gang, tinha o Earth, Wind and Fire, né? Aquela música Devotion, né? Que é uma música também que me marcou muito e tal. E dentre elas, o Stevie Wonder sempre tinha música do Stevie Wonder. Mas tinha Ribbon in the Sky, que era uma música que tinha uma versão, long version, né? A longa versão do Ribbon in the Sky, eu acho que tinha 11 minutos. Mas tinha esse lance de ir pra dançar, bailinho, essas coisas? Sim. Ou era mais rádio? Não, tinha o lance de fazer. Eu fazia bailinho na minha casa. Pra turma? Né? Pra turma. All is fair in love,
people about to stay. In love is one, they say, but all has changed with time. The future none can see. Renato Braz, por que você escolheu História Antiga? Olha, História Antiga eu dei nome para um disco meu terceiro álbum chama-se História Antiga. Eu ouvi essa música ainda na década de 80. Aquele da capa branca, né? Tá sentado esse? História Antiga? É. Eu ouvi essa música num disco do Dori Caymmi chamado Brazilian Serenata, que acabou de ser relançado no Brasil. E tinha uma versão americana e uma versão brasileira desse disco. Foi o disco que eu mais dei de presente em toda a minha vida. É o disco que tem a primeira versão de Rio Amazonas. E para mim é uma obra-prima. Esse disco é uma obra-prima do Dori Caymmi. E a versão História Antiga para mim é uma serenata, né? Ele resgata uma coisa interiorana do Brasil, de fazer serenata e tal. E é por isso que eu escolhi. É uma música que tem para mim é muito cara, né? Acabei de fazer agora o lançamento do songbook do Dori Caymmi em São Paulo e é a primeira música do show, né? A primeira música do show é quando eu descobri isso. Para mim foi um novo horizonte, assim, eu descobri um rumo novo, né? E para mim essa música tem um significado muito importante, né? Quase nada, só meu violão na rua. Pela sombra da ramada, no portão da moradia, o olhar da minha amada docemente reluzia, e com voz apaixonada eu cantava ao pé da escada uma triste melodia.
deixava pela estrada o meu resto de assovio. Hoje a lua na calçada é só uma velha amiga, o olhar da minha amada. Três Curumins, Renato Braz, por que você escolheu essa música? Então, essa música também da mesma obra, né, do mesmo disco Brazilian Serenata, e ele toca 3 violões ao mesmo tempo, né? Ele até diz ali quais são os curumins e tal. E é Paulo César Pinheiro. Né? Ele me contou uma vez desse disco que o Paulo César Pinheiro foi para os Estados Unidos e acompanhou de perto a gravação, que fazia os retoques das músicas. Me conta do Paulinho dormindo no sofá assim da casa dele lá em Los Angeles, e para eles terminarem o disco e tal. Para mim esse disco é um dos discos mais bonitos que eu já ouvi na vida. Assim. Chama-se Brazilian Serenata, 3 curumins, né? E que tem ainda o Rio Amazonas, né? Chorou o curumim na flauta de bambu, tombou o guaxinim, caiu o arara azul, sangrou o coati, gemeu o inhampu, morreu o saci, desceu o urubu, o branco já chegou na terra do Xingu. Renato Braz, por que você escolheu o Rio Amazonas? É a síntese do Brasil, né? A floresta amazônica, a preservação ambiental. Ele está falando disso lá no final da década de 80 e a gente está vendo isso tudo hoje aqui, né? Ele descreve uma paisagem do que é esse país de dimensões continentais,
onde a gente precisa ter um maior respeito pela natureza, né? Tudo que está acontecendo, isso, você imaginar a seca na Amazônia, tudo isso ele vai denunciando ali. A beleza, né? A nossa riqueza, né? Do Pantanal, né? Do rio, do mar, né? Tudo isso que a gente vê nesse Brasil de dimensões continentais, ele faz isso sintetizando tudo num rio só, né? Que é o rio Amazonas, mas poderia ser o rio São Francisco, e muitas vezes o Tietê, que é considerado o rio da unidade nacional, né? Você tem uma ideia, um dia eu fiz um show no Teatro Guararapes, em Recife, e no final eu encontrei lá o Ariano Suassuna, o Antônio Nóbrega, também eu tinha o Nascimento do Passo, e o Bré, que toca comigo, tocava com o Antônio Nóbrega. E aí, discutindo, aí o Bré disse assim: ô, seu Ariano, o senhor me desculpe, eu sou lá das Minas Gerais e vim aqui tocar frevo na sua terra, né? É muito abuso meu querer tocar frevo sendo mineiro. Aí o Ariano olhou para ele assim: meu filho, vou lhe dizer uma coisa. Tinha um amigo meu que dizia assim, que quando o Brasil perdeu o rumo, a gente tem que olhar para o rio. E eu vou dizer uma coisa: o rio São Francisco nasce lá na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, percorre vários estados e desemboca aqui. E é por isso que ele é chamado Rio da Unidade Nacional, né? Então eu vejo o Rio Amazonas também como o Rio da Unidade Nacional, né? E essa música, ela, para mim, ela é a síntese do Brasil que deu certo, do Brasil possível de dar certo. Nas águas do rio Amazonas, o meu coração se banhou. No fundo encantado do lado de lá, a voz da Iara chamou, ouvi chamar. Seu canto cruzou o Amazonas, no bico de um sabiá. Nas asas do vento essa voz se espalhou, em cada palmeira bandeira hasteada no ar. Brasil, no Bananal, Brasil, no Pantanal, Brasil, no Rio Mar, lá no sertão. Brasil, por te escutar, um sabiá. Brasil, num pé de pau. Brasil, que me ensinou. Brasil, o meu cantar. Renato Braz, por que você escolheu Meu Namorado? Essa é uma versão do Grande Circo Místico, a grande obra da música popular brasileira, esse disco do Chico Buarque e do Edu Lobo, que o meu compadre produziu, Homero Ferreira, padrinho do meu filho, do meu primeiro filho, do Antônio. E essa música, para mim, é um dos arranjos mais bem feitos da música popular brasileira. O arranjador é o Chiquinho de Moraes, né, que arranjou todo o disco, todo o Grande Circo Místico, os arranjos são dele. E eu tenho uma admiração profunda pelo Chiquinho de Moraes, como tenho pela cantora e pelos... Eu acho essa uma obra de arte. Meu Namorado é uma obra de arte. Me chamaram agora para fazer um show aqui, cantando a obra do Chico Buarque.
Eu nunca fiz isso, né? Um show só cantando músicas do Chico Buarque. Mas quando me veio essa ideia, a primeira música que me veio na cabeça foi Meu Namorado, do Chico Buarque e do Edu Lobo. E eu li uma matéria sobre esse arranjo, sobre a feitura desse arranjo, uma matéria em que o Chiquinho de Moraes descreve como é que ele fez, a paixão dele pela música, pela voz da Simone, né? E olha, é fascinante, né? Eu às vezes me pego misturando fantasia com realidade, né? Você vai cantar uma música, de repente você está vivendo aquele momento e tal. E eu acho que esses caras fizeram isso, eles presenciaram isso, e não só como compositor, mas como cantor e como arranjador também, de se envolver com aquilo e de dar tudo aquilo, né, para a música, de estar a serviço da canção, né? Esse para mim é um exemplo de arranjador, chamado Chiquinho de Moraes. Trabalhou com o Roberto Carlos, trabalhou na Globo, trabalhou com Chico, trabalhou com o Edu Lobo. Esse é o maior arranjador do Brasil. Ele se foi agora, tem meses que ele faleceu. Para mim, esse é Uma vez eu estava com um projeto de fazer um disco com orquestradores, né, em que o orquestrador fosse o centro da questão, né? E aí conversei com vários arranjadores, Nelson Aires, conversei com Francis Haime, com Dori Caymmi, falei com todos eles e tal sobre o meu projeto e tal. Aí um dia conversando com o Francis, eu disse, olha, eu convidei o Chiquinho de Moraes também. Aí o Francis Haime falou assim, esse é o maior de todos, Renato. Ele vai me possuindo, não me possuindo, num canto qualquer. É como as águas fluindo, fluindo até o fim. É bem assim que ele me quer, meu namorado, minha morada é onde for morar você. Ele vai me iluminando um atalho sequer. Sei que ele vai me guiando de mansinho pro caminho que eu quiser. Meu namorado, minha morada é onde for morar você. Vejo meu bem com seus olhos, e é com meus olhos que o meu bem. Renato Braz, por que Here's to Life? Here's to Life é uma canção de um disco da Shirley Horn, que é uma cantora americana maravilhosa. E eu me lembro desse disco porque foi o Dori Caymmi que me aplicou esse disco, que o nome do disco é Here's to Life também. E é um arranjo de Johnny Mandel. Johnny Mandel, que fez The Shadow of Your Smile, é um compositor também americano maravilhoso, mas ele era, sobretudo, um grande arranjador, né? Dessa contemporâneo dos grandes, né? Johnny Mandel era Henry Mancini, Johnny Mandel, e ele fez esse arranjo que ele é um arranjo silencioso. Eu me lembro de comprar esse disco e apresentar e mostrar ele para vários, né? O Dori que me aplicou, mas eu mostrei
para o Nelson Aires, eu mostrei para o Theo de Barros, eu mostrei para o Tio, para o Laércio de Freitas. Todos eles levaram o disco. Eu dei de presente para todos eles. Para todos eles. Edson José Alves. Eu acho que comprei pelo menos, sem exagero, assim, entre 5 e 10 CDs e dei. E o Laércio de Freitas perdeu o que eu dei para ele e voltou lá em casa para me pedir um outro. Para eu fazer uma cópia. Eu dei para ele e fui comprando esse disco. E é uma aula de arranjo. É uma aula de arranjo, de cordas. É um absurdo o que o Johnny Mandel escreve para cordas. Né? Escreve. É maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Klaus Ogerman. Até estava falando com você do arranjo de Stat do João Gilberto, que eu até gravei o Stat e tal. E são arranjos assim que ficam na memória, sabe? E pessoas que são meio esquecidas, né? O arranjador está sempre em segundo plano, né? Vem o cantor primeiro, o cantor está ali, mas sem o arranjador o cantor não é nada, não é ninguém, né? É a pessoa que está ali te servindo, né? Armando. Eu diria que assim, você está mergulhando num rio, ele é um rio que vai dando o ritmo para você. E são vários. Os arranjadores, para mim, são figuras preciosas, né? A gente acabou de falar, né, do Chiquinho de Moraes, mas eu citaria aí outros brasileiros incríveis, né? Francis Haime, Nelson Aires, o próprio Theo de Barros, que nós perdemos há pouco tempo. Nossa, muitos outros. Tom Jobim. São vários, né? Radamés, são vários arranjadores que serviram aí uma legião de cantores e não são lembrados, né? São muito pouco lembrados, né? Aí eu escolhi essa um pouco como a síntese, né, de todos. É uma homenagem aos arranjadores, né? Johnny Mandel, além de ser um grande compositor, é um grande arranjador. E esse arranjo para Shirley Horn do Here's to Life é um primor. No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I had my share, I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill, and do it all again. So here's to life, and every joy it brings. So here's to life, to dreamers and their dreams. Funny how the time just flies. Our love can go from warm hellos to sad goodbyes, and leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm. For there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I want to play for laughs, for life, for love.
Pessoal, este foi o Perfil Musical que teve como convidado o exuberante cantor e instrumentista paulista Renato Braz. A produção e a apresentação foi de Eden Júnior. Um abraço e até o próximo mês. Perfil Musical.